A chuva caía impiedosa sobre o cemitério, como se o céu também chorasse a perda de Lucas. Gotas d'água escorriam pelo meu rosto, misturando-se às lágrimas que eu já não conseguia conter, enquanto observava o caixão de mogno polido sendo posicionado para o último adeus. O som abafado da madeira contra a terra úmida ressoava como um eco distante, amplificando o vazio que se instalara em meu peito desde que recebi a notícia do acidente. Curta, se inscreva e comente o nome da sua cidade para mais histórias como essa. Meu irmão mais velho tinha apenas 32 anos quando seu carro derrapou na rodovia. Morte instantânea, disseram os médicos, como se isso pudesse consolar alguém. O pastor concluía suas palavras de conforto quando minha mãe, Dona Elisa, levantou-se subitamente. Seu corpo de 58 anos, sempre tão ereto e composto para manter as aparências de família exemplar, agora parecia frágil, devastado pela perda. Ela caminhou até o caixão com passos vacilantes, apoiou ambas as mãos sobre a madeira molhada pela chuva e, de repente, um grito rasgou o silêncio do cemitério. Deus me levou o filho errado. O tempo parou. O ar ficou suspenso em meus pulmões. 50 pares de olhos se voltaram para mim, alguns com choque, outros com pena mal disfarçada, muitos desviando rapidamente como se tivessem testemunhado algo obsceno e vergonhoso. Senti como se tivesse levado um golpe físico, direto no centro do meu ser. O ar abandonou meus pulmões de uma só vez. Meus joelhos fraquejaram, e apenas o apoio silencioso da minha amiga Carolina ao meu lado impediu que eu desabasse no chão enlameado do cemitério. Uma dor aguda, diferente do luto pela perda de Lucas, atravessou meu peito. Era algo primitivo, visceral, a dor da rejeição em sua forma mais pura e cruel. Aquelas 5 palavras confirmavam o que eu sempre soube, mas que nunca havia sido declarado tão explicitamente. Para minha mãe, minha vida valia menos que a de Lucas. Eu era a filha dispensável, a sobra, a que poderia ser sacrificada se algum Deus cruel exigisse uma escolha. O sangue pulsava em meus ouvidos, abafando os murmúrios chocados dos presentes. Sentia meu rosto queimar, não de vergonha, mas de uma raiva incandescente que subitamente substituiu a dor inicial. Uma raiva que havia sido reprimida por 30 anos de favoritismo descarado, de pequenas crueldades diárias, de comparações injustas, de amor distribuído de forma tão desigual que beirava a negligência emocional. Meu pai tentou puxar minha mãe para longe do caixão, murmurando algo em seu ouvido, mas ela o empurrou, ainda olhando fixamente para o retrato de Lucas que repousava entre coroas de flores. Meu menino perfeito, ela soluçou. Por que você? Por que não? Ela não completou a frase, mas não precisava. Todos ali sabiam o que viria a seguir. Por que não ela? A náusea subiu pela minha garganta. Meu corpo inteiro tremia, não mais apenas de tristeza, mas de uma mistura tóxica de humilhação, raiva e, surpreendentemente, alívio. Um estranho alívio por finalmente ter a confirmação pública do que sempre suspeitei nas sombras. Eu nunca fui suficiente. Nunca fui a filha que minha mãe desejava ou valorizava. Não consegui ficar mais nenhum segundo. Levantei-me, as pernas trêmulas, e saí caminhando sob a chuva, ignorando os chamados de meu pai e de alguns poucos parentes que tentaram me deter. Cada passo que dava para longe daquele lugar parecia carregar o peso de 30 anos de rejeição silenciosa. Dirigi até meu apartamento em piloto automático, a mente estranhamente vazia e ao mesmo tempo caótica. As palavras de minha mãe ecoavam repetidamente. Deus me levou o filho errado. O mundo ao meu redor parecia irreal, como se eu observasse minha própria vida através de um vidro embaçado. Semáforos, outros carros, pessoas nas calçadas. Tudo parecia distante, desconectado da bolha de dor em que eu flutuava. Cheguei encharcada, trêmula, com a maquiagem borrada e o vestido preto colado ao corpo pela chuva impiedosa. Ao fechar a porta atrás de mim, desabei no chão da sala, soluçando como não havia conseguido fazer desde que soube da morte de Lucas. Chorava não só pela perda do meu irmão, mas por 30 anos de amor não recebido,
pela certeza agora pública de que, para minha mãe, eu era a filha errada, a que deveria ter partido no lugar do filho amado. As memórias inundavam minha mente enquanto me abraçava, tentando conter os tremores que sacudiam meu corpo. Lembranças de uma vida inteira, marcada pelo favoritismo tóxico que minha mãe nunca se preocupou em disfarçar. Como quando completei 15 anos e recebi como presente um conjunto de lápis de cor, para desenvolver algum talento, como justificou minha mãe, enquanto Lucas, 6 meses antes, havia ganhado uma viagem para a Disney em seu aniversário de 17. Ou quando me formei com honras na faculdade de administração, e minha mãe não compareceu à cerimônia porque coincidiu com um jogo de futebol amador em que Lucas participaria. Ou ainda quando, ao anunciar minha promoção a gerente no banco onde trabalho, recebi apenas um aceno distraído, seguido por uma longa história sobre como Lucas havia impressionado um cliente importante em seu escritório de advocacia. Não que eu e meu irmão tivéssemos problemas. Na verdade, crescemos próximos, cúmplices, como se juntos enfrentássemos o estranho desequilíbrio de amor maternal que existia em nossa casa. Lucas muitas vezes tentava compensar, dividindo comigo presentes que ganhava, defendendo-me quando minha mãe me criticava por mínimos erros enquanto exaltava as menores conquistas dele. Ele não tinha culpa de ser o preferido. Nunca pediu por isso. Aos poucos, minha respiração foi se acalmando. A dor continuava lá, pulsante, mas a explosão inicial de emoções havia dado lugar a uma estranha clareza. Era como se as palavras de minha mãe no cemitério tivessem rompido alguma barragem interna, liberando não apenas dor, mas também uma lucidez que eu nunca havia experimentado. Foi então que meu olhar caiu sobre um envelope pardo na mesa da sala. Lucas havia passado em meu apartamento no dia anterior ao acidente, pedindo que eu guardasse aquele envelope. É importante, Marina, ele disse com uma seriedade incomum. Se algo acontecer comigo, leia o que está aqui dentro. Se não, me devolva em algumas semanas. Naquele momento, rimos da sua dramaticidade. Vai acontecer o quê, Lucas? Você é imortal, lembra? Brinquei, referindo-me à piada interna que tínhamos desde crianças, quando ele sobreviveu a uma queda séria de bicicleta, que deveria ter resultado em algo muito pior que alguns arranhões. Foi como se o tempo tivesse congelado. Alguma parte racional do meu cérebro dizia que era cedo demais, que eu deveria esperar, processar o luto primeiro. Mas minhas mãos já estavam abrindo o envelope, tremendo não mais de frio, mas de antecipação. Dentro havia uma carta escrita à mão, a caligrafia angulosa e apressada de Lucas preenchendo 3 páginas. Sentei-me, ainda molhada da chuva, e comecei a ler. Marina, minha irmã, se você está lendo isto, algo aconteceu comigo. Espero que não seja o pior. Mas tenho tido um pressentimento estranho ultimamente, como se algo estivesse prestes a mudar drasticamente em nossas vidas. Há semanas descobri algo que tem me corroído por dentro, algo que explica muito sobre nossa família, sobre o tratamento que você sempre recebeu, sobre o favoritismo inexplicável da mãe. Estava procurando minha certidão de nascimento original para renovar meu passaporte quando encontrei, escondido no fundo da gaveta do escritório do pai, um exame de DNA datado de antes do meu nascimento. Li e reli várias vezes, tentando entender, negar o que estava claro naqueles papéis. Marina, o pai, nosso pai, não é meu pai biológico. Confrontei a mãe quando estávamos sozinhos. Depois de negar inicialmente, ela acabou confessando tudo. Ela teve um caso com um homem chamado Ricardo Mendes. Segundo ela, foi o grande amor de sua vida. Um homem casado que nunca deixaria a esposa, mas por quem ela era obcecada. Eu sou fruto desse relacionamento. Nosso pai descobriu quando ela estava grávida. Fez o teste secretamente após meu nascimento. Mas decidiu me criar como filho, fingindo que nada aconteceu. A condição era que ela nunca mais veria esse homem e que ninguém jamais saberia a verdade. A razão da preferência dela por mim nunca foi porque eu era mais inteligente, mais bonito ou mais talentoso que você, Marina. Era porque eu a lembrava desse homem,
desse grande amor. Cada vez que ela olhava para mim, estava vendo ele. Você, por outro lado, é a filha legítima. Você tem o sangue do nosso pai correndo nas veias. E talvez, inconscientemente, a mãe a punia por isso, porque você a lembrava do compromisso que ela foi forçada a manter, da vida que ela não escolheu. Descobri também que esse homem, Ricardo, morreu há 5 anos. A mãe guardava recortes de jornal sobre ele escondidos em uma caixa de sapatos no fundo do armário. Ele era um empresário conhecido na cidade vizinha. Não sei o que fazer com essa informação. Parte de mim quer confrontá-la publicamente, expor a hipocrisia dessa mulher que sempre se apresentou como o exemplo de mãe e esposa devotada, que julgava outras famílias enquanto escondia seu próprio segredo sórdido. Mas outra parte hesita. Apesar de tudo, ela é nossa mãe. E o pai... Não posso imaginar como ele se sentiria se todos soubessem que aceitou criar o filho de outro homem, que fingiu durante todos esses anos. Então deixo essa decisão para você, Marina. Você foi quem mais sofreu com essa mentira, mesmo sem saber. Você tem o direito de decidir se quer que a verdade venha à tona. Os exames estão anexados a esta carta. Independentemente do que você decidir, saiba que eu te amo, irmãzinha. Sempre amei. E sinto muito por todo o sofrimento que você passou por causa de uma dinâmica familiar distorcida que nunca teve nada a ver com você ou com seu valor. Sempre seu irmão, Lucas. Quando terminei de ler, percebi que estava soluçando incontrolavelmente. As páginas estavam manchadas com minhas lágrimas, o papel amolecido em alguns pontos. Atrás da carta, como prometido, estavam cópias do exame de DNA, amareladas pelo tempo, mas com conclusões inequívocas. A sensação que me invadiu foi indescritível, como se todas as peças de um quebra-cabeça complexo subitamente se encaixassem, revelando uma imagem que sempre esteve lá, mas que eu nunca consegui enxergar completamente. Uma onda de compreensão que varreu anos de confusão, de questionamentos sobre meu próprio valor, de noites chorando silenciosamente no travesseiro, perguntando-me o que havia de errado comigo. Tudo fazia sentido agora. Os olhos da minha mãe brilhando quando Lucas conquistava algo. O jeito como ela tocava o cabelo dele, dizendo igualzinho ao... antes de se interromper abruptamente. As fotografias que ela escondia. As ligações misteriosas que recebia e atendia em outro cômodo quando eu era criança. As discussões noturnas entre meus pais que cessavam abruptamente quando eu aparecia. Mais do que isso, explicava por que ela nunca conseguiu me amar plenamente. Eu era a filha legítima, fruto do casamento que ela foi forçada a manter, a lembrança constante da vida que ela não escolheu. Enquanto Lucas, ironicamente, era visto como um tesouro precioso, não porque era o filho homem ou porque tinha qualidades superiores, mas porque representava o homem que ela realmente amava, o relacionamento proibido que precisou abandonar. Meu irmão havia descoberto a verdade um dia antes de morrer. E agora, no funeral dele, minha mãe havia gritado para todos ouvirem que Deus havia levado o filho errado. Não era apenas favoritismo, era obsessão. Era um amor doentio baseado em uma mentira que havia distorcido toda a dinâmica familiar por décadas. A dor em meu peito se transformou em algo diferente. Uma determinação fria, calculista. A verdade precisava ser conhecida. Não apenas por mim, mas por todos que haviam testemunhado minha humilhação pública naquele cemitério. Por todos os anos em que fui feita de menos, tratada como secundária, como um apêndice dispensável na vida da minha própria mãe. Passei horas sentada no chão da sala, alternando entre lágrimas de dor pela perda de Lucas e uma raiva fria dirigida à mulher que havia me negado amor maternal por razões que eu jamais poderia ter adivinhado. Quando finalmente consegui me levantar, já era madrugada. Tomei um banho quente, tentando lavar não apenas a chuva e o barro do cemitério, mas também o peso de décadas de rejeição que agora eu finalmente compreendia. No dia seguinte, recebi ligações e mensagens de parentes e amigos preocupados. Meu pai tentou me visitar, mas não atendi a porta.
Precisava de tempo para processar, para planejar. Uma ideia começava a se formar em minha mente. Não uma vingança impulsiva, mas algo mais calculado, mais definitivo. A missa de 7º dia seria realizada na igreja que minha mãe frequentava religiosamente todas as semanas. A mesma igreja onde ela era conhecida por seu trabalho voluntário, por organizar quermesses, por criticar famílias desestruturadas e mães solteiras. A hipocrisia era nauseante, especialmente agora que eu conhecia a verdade. Passei os dias seguintes quase em transe, oscilando entre o luto por Lucas, meu irmão, meu amigo, meu protetor, e a construção metódica de um plano para expor a verdade que ele havia descoberto. Fiz cópias dos documentos. Pesquisei sobre Ricardo Mendes, encontrando fotos antigas em jornais locais. A semelhança com Lucas era inegável. O mesmo formato dos olhos, o mesmo queixo forte, o mesmo sorriso ligeiramente torto para na esquerda. Também contatei discretamente um laboratório para confirmar os resultados antigos com tecnologia atual. Em 48 horas, tinha a confirmação. Lucas definitivamente não era filho biológico de meu pai. Na noite anterior à missa, sonhei com Lucas. Estávamos crianças novamente, sentados no velho balanço do quintal, compartilhando segredos como fazíamos sempre que um de nós estava triste ou com problemas. Você tem certeza disso? Ele perguntava no sonho, seu rosto infantil sério. Acordei com lágrimas nos olhos, mas minha determinação intacta. Sim, eu tinha certeza. No dia da missa de 7º dia, vesti-me sobriamente, preto dos pés à cabeça, como convinha ao luto. Cheguei cedo, sentando-me no último banco. A igreja foi enchendo gradualmente. Minha mãe, apoiada por meu pai, sentou-se na primeira fileira, recebendo condolências, interpretando perfeitamente o papel de mãe devastada pela perda do filho amado. Observei-a de longe, vendo-a pela primeira vez, não como a figura maternal inalcançável cuja aprovação eu sempre busquei, mas como uma mulher profundamente falha, aprisionada em uma vida que não desejava, projetando seus próprios ressentimentos e frustrações em uma filha inocente enquanto idolatrava o filho que a conectava ao homem que realmente amava. Após a cerimônia religiosa, como é tradicional em nossa comunidade, haveria um momento para compartilhar memórias de Lucas. Minha mãe seria a primeira a falar, seguida por outros familiares e amigos próximos. Eu havia me inscrito por último. Quando minha mãe subiu ao púlpito, seu discurso foi exatamente o que eu esperava. Cheio de elogios exagerados a Lucas, relembrando cada conquista dele enquanto ignorava completamente minha existência. Meu único filho, ela chegou a dizer em determinado momento, como se eu não estivesse ali, 3 metros à sua frente. Meu pai falou brevemente, a voz embargada pela emoção genuína. Alguns amigos de Lucas compartilharam histórias. Alguns tios relembraram sua infância. Cada palavra de amor dirigida ao meu irmão ecoava em meu coração. Eu também o amava, profundamente. Ele havia sido meu porto seguro em um lar onde eu nunca fui completamente aceita. Sua morte deixava um vazio que nada poderia preencher. Finalmente, chegou minha vez. Caminhei lentamente até o púlpito, sentindo todos os olhares sobre mim. Muitos, imaginei, ainda se lembravam das palavras cruéis proferidas por minha mãe no funeral. Lucas era meu irmão mais velho. Comecei, a voz calma e clara. Durante toda a nossa vida, ele foi o favorito da minha mãe. Isso não era segredo para ninguém que convivesse conosco. Vi minha mãe se remexer desconfortavelmente no banco. Meu pai olhava fixamente para o chão. Mas Lucas e eu éramos próximos apesar disso. Ele sempre tentou compensar o desequilíbrio de afeto que existia em nossa casa. E na véspera de sua morte, ele finalmente descobriu o motivo desse favoritismo. O silêncio na igreja era absoluto agora. Podia-se ouvir o zumbido baixo do sistema de ventilação. Meu irmão deixou uma carta para mim, revelando uma verdade que ele descobriu acidentalmente. Ele não era filho biológico do meu pai. Um murmúrio percorreu a igreja. Vi minha mãe empalidecer, agarrando o braço de meu pai com força.
Lucas era filho de um homem chamado Ricardo Mendes, com quem minha mãe teve um caso extraconjugal enquanto estava casada. Um homem por quem, segundo ela mesma confessou a Lucas, era obsessivamente apaixonada. Tirei da bolsa as cópias dos exames e algumas fotos comparativas de Lucas e Ricardo Mendes que havia preparado. Durante todos esses anos, minha mãe, que se apresenta como exemplo de moral e bons costumes nesta igreja, viveu uma mentira. E puniu sua filha legítima com indiferença e desprezo, porque eu a lembrava do compromisso que ela foi forçada a manter, enquanto idolatrava o filho que a conectava ao seu grande amor. As pessoas começaram a se levantar, algumas chocadas, outras curiosas, aproximando-se para ver os documentos que eu segurava. No funeral de Lucas, minha mãe gritou que Deus levou o filho errado. Agora todos sabem por quê. Minha mãe levantou-se abruptamente, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e desespero. Filha, eu imploro, não faz isso. Tarde demais. Os documentos já estavam circulando entre os presentes. As evidências eram incontestáveis. Não estou fazendo isso por vingança, continuei, embora parte de mim soubesse que não era inteiramente verdade. Estou fazendo isso porque a verdade liberta. E porque Lucas queria que essa verdade fosse conhecida. Era seu último desejo. Desci do púlpito em meio ao caos que se instalou. Minha mãe soluçava, não mais a mulher controlada e composta que sempre conheci, mas alguém cujos segredos mais obscuros haviam sido expostos à luz. Meu pai permanecia sentado, o rosto inexpressivo, talvez aliviado por não ter mais que carregar sozinho o peso daquela mentira. Caminhei pelo corredor central da igreja, sentindo uma estranha leveza. A dor da perda de Lucas ainda estava lá, pulsante. Mas junto com ela, havia uma sensação de libertação, como se correntes invisíveis que me prendiam a uma dinâmica familiar tóxica tivessem finalmente sido quebradas. No estacionamento da igreja, respirei fundo o ar da tarde. Um parente distante se aproximou, tocou meu ombro brevemente e disse: Sinto muito por tudo o que você passou. Era a primeira vez que alguém dizia isso a mim, e não a minha mãe. Entrei no carro e parti sem olhar para trás. Não sabia o que o futuro reservava, como seria a minha relação com meus pais daqui para frente, ou se haveria sequer alguma relação. Mas sabia que, finalmente, a verdade havia sido revelada, e que Lucas, onde quer que estivesse, aprovaria. Nas semanas que se seguiram, meu telefone não parava de tocar. Familiares, amigos, conhecidos, todos queriam ouvir mais detalhes, confirmar a história, expressar choque ou apoio. Bloqueei a maioria das chamadas, precisando de espaço para processar meu próprio luto e as consequências da revelação que havia feito. Meu pai foi o único que respeitei meu silêncio inicialmente. 2 semanas após a missa, recebi um e-mail dele, curto e direto. Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui. Não havia recriminação nem negação, apenas um convite para um diálogo que eventualmente precisaríamos ter. 1 mês depois da revelação na igreja, finalmente concordei em encontrá-lo em um café neutro, longe da casa onde cresci e das memórias que ela continha. Por que nunca me contou? Foi minha primeira pergunta, depois que os cumprimentos iniciais, desconfortáveis, foram trocados. Meu pai, parecendo ter envelhecido 10 anos no último mês, respirou fundo. No começo foi por orgulho. Descobri quando sua mãe estava grávida de 4 meses, tarde demais para um aborto na época. Pensei em divórcio, mas... Ele hesitou. Você tinha apenas 2 anos. Éramos uma família respeitada na comunidade. Decidi que criaria um menino como o meu, com a condição de que ela nunca mais veria Ricardo e que ninguém jamais saberia. E depois? Pressionei. Quando crescemos, quando ficou claro que ela amava Lucas mais que a mim, por que não disse nada? Porque Lucas era inocente. Ele não pediu para nascer daquela situação. Temia que, se a verdade viesse à tona, você o rejeitasse. Vocês 2 eram tão próximos. Achei que estivesse protegendo isso. Não estava me protegendo, porém... Observei, sem conseguir esconder a amargura na voz.
Deixou-me crescer achando que havia algo fundamentalmente errado comigo, algo que me tornava menos digna do amor da minha mãe. Meu pai abaixou a cabeça, derrotado. Você está certa. Falhei com você, Marina. Talvez por covardia, talvez por um cálculo equivocado de que o silêncio causaria menos danos. Eu estava errado. Conversamos por mais de 2 horas. Ele me contou sobre como descobriu a traição, sobre o acordo que fez com minha mãe, sobre como tentou, à sua maneira limitada, compensar o desequilíbrio de afeto que existia no lar, sem nunca conseguir realmente. Falou sobre como amava Lucas, apesar de tudo, como se esforçou para ser um pai para ele, mesmo sabendo a verdade que ninguém mais conhecia. E minha mãe? Como está ela? Perguntei finalmente, não por preocupação, mas por curiosidade clínica. Ela se mudou para a casa da sua tia Beatriz. Não está bem. O médico receitou antidepressivos. A vergonha da exposição pública. Ela não consegue enfrentar os olhares, os cochichos. Não senti satisfação com isso, como imaginei que sentiria. Apenas uma tristeza profunda por tudo que havíamos perdido, por todas as mentiras que haviam deformado nossa família por décadas. Ela pediu para te dar isso. Meu pai disse, entregando-me um envelope. Disse que não espera perdão, mas que você merece saber toda a verdade, com as palavras dela. Peguei o envelope, mas não o abri. Não estava pronta para ouvir as justificativas da minha mãe, para mergulhar novamente nas águas turvas dos seus segredos e obsessões. Vou ler quando estiver pronta, prometi, guardando-o na bolsa. Não sei quando será, mas um dia. Nos meses que se seguiram, reconstruí minha vida lentamente. Voltei ao trabalho no banco. Mergulhei em uma rotina que me proporcionava alguma estabilidade. Comecei terapia, tentando processar não apenas o luto pela morte de Lucas, mas também o trauma de uma infância e adolescência marcadas por rejeição velada, por um desequilíbrio de amor que havia distorcido minha própria percepção de valor. 6 meses após a morte de Lucas, finalmente abri o envelope que minha mãe havia enviado. Dentro, uma carta de 10 páginas relatava, em detalhes dolorosos, sua história com Ricardo, como se apaixonou perdidamente por ele, como descobriu que estava grávida, como tentou esconder a gravidez do amante, mas foi descoberta por meu pai. A carta também falava sobre sua incapacidade de amar-me plenamente, não porque eu tivesse qualquer defeito, mas porque eu representava a vida que ela foi forçada a aceitar, o casamento que continuou por conveniência, o fim do relacionamento com um homem que considerava o amor de sua vida. Sei que não mereço seu perdão, dizia o trecho final. Sei que fui uma mãe terrível para você, Marina. E sei que nada justifica o sofrimento que causei. Posso apenas dizer que minha punição é viver com o peso dessa consciência todos os dias que me restam, sabendo que perdi não apenas o filho que idolatrava por razões erradas, mas também a filha que merecia todo o amor que não soube dar. Chorei ao terminar a leitura. Não por ela, mas por mim, pela criança que fui, pela adolescente insegura, pela adulta que ainda lutava para acreditar em seu próprio valor. E chorei por Lucas, que carregou o peso dessa verdade terrível em seus últimos dias de vida. 1 ano após a morte de meu irmão, organizei uma pequena cerimônia particular no cemitério. Apenas eu e alguns amigos próximos. Levei flores para seu túmulo e, finalmente, me despedi adequadamente, não do filho preferido, não do irmão da revelação, mas simplesmente de Lucas, meu irmão que me amou incondicionalmente, que tentou me proteger como pôde, que me deixou a verdade como último presente. Meu pai e eu reconstruímos lentamente nossa relação. Ele se mudou para um apartamento pequeno, divorciou-se oficialmente de minha mãe. Aos domingos, às vezes, almoçávamos juntos, tentando construir algo novo sobre os escombros do passado. Minha mãe, soube por parentes, havia se mudado para outra cidade. Enviava ocasionalmente cartões em datas importantes. Meu aniversário, Natal, sempre com as mesmas palavras. Quando estiver pronta para conversar, estarei aqui. Não sei se algum dia estarei. Algumas feridas são profundas demais.
Algumas palavras, como Deus me levou o filho errado, são impossíveis de esquecer completamente. Mas sei que a verdade, por mais dolorosa que tenha sido, me libertou de uma prisão que nem sabia que habitava. Não preciso mais buscar desesperadamente um amor que nunca viria nos termos que eu esperava. Não preciso mais me questionar sobre meu valor, sobre o que havia de errado comigo. Agora sei que nada havia de errado, que o problema nunca foi meu. Que merecia ser amada plenamente, como toda criança merece. E embora tenha perdido Lucas, meu protetor, meu confidente, meu verdadeiro familiar, ganhei uma compreensão que, espero, me permitirá construir relacionamentos mais saudáveis no futuro, baseados em verdade e não em segredos destrutivos. Em meu aniversário de 31 anos, 2 anos após a morte de Lucas, recebi um pacote inesperado. Era de um escritório de advocacia na cidade vizinha, enviado com instruções específicas para ser entregue naquela data. Dentro, havia uma carta de Lucas, escrita semanas antes de seu acidente, como se ele de alguma forma pressentisse que não estaria presente para celebrações futuras. Marina, se você está lendo isto, significa que minhas tentar novamente continuar. Marina, se você está lendo isto, significa que minhas suspeitas estavam corretas e algo aconteceu comigo. Espero que, a esta altura, você já tenha lido a outra carta que deixei e conheça toda a verdade sobre nossa família. Não sei que decisão você tomou quanto a tornar essa verdade pública. Qualquer que tenha sido sua escolha, quero que saiba que a apoio completamente. Era seu direito decidir, não meu. Mas há algo mais que você precisa saber. Algo que descobri depois de confrontar a mãe sobre minha paternidade. Quando ela finalmente admitiu que Ricardo Mendes era meu pai biológico, mencionou algo sobre um seguro de vida que ele havia feito em meu nome, sem que ela soubesse como ou quando. Pesquisei discretamente e descobri que Ricardo, apesar de nunca ter me procurado ou reconhecido oficialmente, estabeleceu um fundo fiduciário substancial para mim quando eu tinha apenas 5 anos. O dinheiro só poderia ser acessado quando eu completasse 35 anos, ou no caso de seu falecimento, o que ocorreu há 5 anos. Contratei um advogado especializado que confirmou tudo. Legalmente, sou o beneficiário de aproximadamente 2,3 milhões de reais, entre o seguro de vida e investimentos que Ricardo fez silenciosamente ao longo dos anos. No entanto, em meu testamento, deixei instruções explícitas para que esse dinheiro fosse transferido integralmente para você. É seu por direito moral, se não legal. Compensa? Não. Nada pode compensar os anos de rejeição que você sofreu. Mas pode, talvez, dar-lhe a liberdade para construir a vida que sempre mereceu, longe das sombras do passado. Não conte à mãe ou ao pai sobre isso. Este é nosso último segredo compartilhado. Com todo o meu amor, seu irmão, Lucas. Chorei por horas depois de ler aquela carta. Não pelo dinheiro, embora ele representasse uma segurança financeira que nunca imaginei ter, mas pelo último ato de amor de Lucas, pela forma como, mesmo sabendo que não estaria mais aqui, ele tentou garantir que eu estivesse protegida. Naquela noite, sozinha em meu apartamento, senti uma presença quase palpável de Lucas ao meu redor. Não de forma sobrenatural ou mística, mas como se a essência do que ele foi, de tudo que representou em minha vida, estivesse impregnada nas paredes, nos móveis, nas memórias que compartilhamos. Obrigada. Sussurrei para o ar vazio. Por tudo. Por me amar quando ninguém mais parecia capaz. Por me proteger sem que eu soubesse. Por me dar a verdade, mesmo que dolorosa. Uma semana depois, saí de licença no banco. Precisava de tempo para processar tudo. A morte de Lucas, a revelação sobre sua paternidade, a reação pública de minha mãe, o dinheiro que agora, surpreendentemente, era meu. Passei um mês viajando sozinha, algo que nunca havia feito. Visitei lugares que sempre quis conhecer, mas nunca tive coragem ou recursos para explorar. As praias de Arraial do Cabo, as montanhas de Gramado, as cataratas de Foz do Iguaçu. Em cada lugar, sentia uma liberdade que nunca havia experimentado antes.
como se finalmente estivesse vivendo minha própria vida, não aquela determinada pelas expectativas ou limitações impostas por outros. Foi em uma tarde ensolarada em Fernando de Noronha, observando o mar em tons de azul que pareciam impossíveis, que tomei a decisão. Não voltaria à vida que tinha. Não retornaria ao banco, à cidade onde cresci, à sombra do que aconteceu. Usaria o dinheiro de Lucas para recomeçar em outro lugar, para construir algo novo, algo inteiramente meu. Escolhi uma cidade costeira no sul, pequena o suficiente para ser tranquila, grande o suficiente para oferecer oportunidades. Comprei um apartamento de 2 quartos com vista para o mar. E, surpreendendo até a mim mesma, abri uma pequena consultoria financeira especializada em mulheres em processo de divórcio, separação ou luto. Mulheres que, como eu, precisavam reconstruir suas vidas a partir do zero. Não foi fácil no começo. Apesar da experiência que tinha no banco, ser empreendedora exigia habilidades diferentes, uma coragem que eu ainda estava desenvolvendo. Mas havia uma liberdade nessa dificuldade, uma sensação de propósito que nunca havia sentido trabalhando para outros. Nos primeiros 6 meses, tive apenas 5 clientes. Mulheres assustadas, perdidas, muitas vezes financeiramente vulneráveis após anos de dependência de parceiros ou familiares. Via algo de mim nelas, a mesma insegurança, o mesmo medo de não ser suficiente, a mesma necessidade desesperada de aprovação. E, ao ajudá-las a encontrar estabilidade financeira, independência, controle sobre suas próprias vidas, de certa forma, também me ajudava. Meu pai veio me visitar após 1 ano em minha nova cidade. Estava mais magro, mais envelhecido, mas havia uma paz em seus olhos que eu não lembrava de ter visto antes. "Este lugar combina com você", ele disse enquanto caminhávamos pela orla ao entardecer. "Você parece... leve." "Me sinto leve", concordei. Como se tivesse deixado para trás um peso que carreguei a vida toda sem nem perceber. Ele assentiu, compreensivo. Caminhamos em silêncio por um tempo, apenas ouvindo o som das ondas, o grito ocasional das gaivotas, as risadas de crianças brincando na areia. "Sua mãe pergunta por você", ele disse finalmente. Não com frequência, não de forma direta, mas às vezes, quando nos falamos por telefone, ela pergunta se tive notícias suas. Não respondi imediatamente. O simples fato de pensar em minha mãe ainda despertava uma confusão de emoções, raiva, tristeza, ressentimento, uma pitada de culpa que eu tentava, mas não conseguia eliminar completamente. "Ela não está bem, Marina." Meu pai continuou cauteloso. A exposição na igreja foi como se algo se quebrasse dentro dela. Aquela fachada de perfeição, de controle, de moralidade que ela manteve por tantos anos, desmoronou completamente. "Não sinto prazer com isso", respondi honestamente. Nunca quis destruí-la. Só queria a verdade. Só queria entender. "Eu sei." Ele colocou o braço ao redor de meus ombros, um gesto de afeto que raramente demonstrava. "E você tinha esse direito. As consequências... bem, são o resultado das escolhas dela, não das suas." Aquela visita marcou um novo começo na relação com meu pai. Ele voltou outras vezes, geralmente ficando por 1 semana. Conheceu alguns de meus novos amigos, encantou-se com a cidade tranquila, até mesmo me ajudou com algumas questões práticas do novo negócio, usando sua experiência como contador. Durante uma dessas visitas, 3 anos após a morte de Lucas, ele trouxe um envelope. "Sua mãe pediu que eu entregasse", explicou sem pressão na voz. "Você decide se quer ler ou não." Mantive o envelope fechado por semanas. Finalmente, numa noite chuvosa em que a saudade de Lucas parecia particularmente aguda, decidi que estava pronta. Era um pedido de desculpas, não apenas pelas palavras no cemitério, mas por toda uma vida de favoritismo, de negligência emocional, de comparações injustas. Minha mãe detalhava como sua própria infância havia sido marcada por rejeição, como seu pai idolatrava o irmão mais novo, como ela jurou que nunca repetiria esse padrão com seus próprios filhos.
apenas para inconscientemente reproduzir exatamente o que havia vivido. Não espero seu perdão, ela escrevia. Sei que o que fiz, o que disse, vai além do que qualquer pessoa razoável poderia perdoar. Só quero que saiba que estou tentando entender, tentando mudar, tentando ser, mesmo aos 61 anos, uma pessoa melhor do que fui por toda a minha vida. A carta terminava com um convite aberto, não para reconciliação imediata, não para visitas ou telefonemas regulares, mas para a possibilidade de um diálogo futuro, quando e se eu estivesse pronta. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo para processar aquelas palavras, para decidir se acreditava na sinceridade delas, para determinar se queria ou não abrir aquela porta novamente. Foi durante uma sessão de terapia, algo que mantive religiosamente desde a morte de Lucas, que finalmente verbalizei o que estava sentindo. Tenho medo, admiti. Não dela, não mais. Tenho medo de mim mesma, de como reagirei se nos encontrarmos, se conseguirei manter os limites que construí tão cuidadosamente, se não acabarei, de alguma forma, voltando a ser aquela menina desesperada por migalhas de aprovação. Minha terapeuta, uma mulher na casa dos 50 anos com olhos gentis e voz firme, assentiu compreensivamente. É um medo válido, Marina. Padrões familiares são difíceis de quebrar, especialmente aqueles estabelecidos na infância. Mas você não é mais aquela menina. E sua mãe, pelo que você me conta, talvez também não seja mais a mesma mulher. Como posso ter certeza? Como posso confiar? Não pode. Ela respondeu simplesmente. Não com certeza absoluta. Relações humanas sempre envolvem risco. A questão é, você está disposta a assumir esse risco? E se estiver, quais são seus termos? Quais são seus limites não negociáveis? Saí daquela sessão com uma tarefa. Definir esses limites, esses termos. Passei semanas refletindo, escrevendo, reescrevendo o que precisaria para me sentir segura em um potencial reencontro com minha mãe. Finalmente, enviei um e-mail curto. Se quiser, podemos nos encontrar. Um almoço em local público, apenas nós duas. Sem expectativas, sem pressão, apenas uma conversa. Ela respondeu no mesmo dia. Obrigada. Isso significa mais do que posso expressar. Diga-me quando e onde, e estarei lá. Escolhi um restaurante à beira-mar na minha nova cidade. Neutro, público o suficiente para me sentir segura, bonito o suficiente para não associar à ocasião apenas a tensão que certamente existiria. Marcamos para um sábado, 12:00. Cheguei 20 minutos mais cedo, nervosa como não me sentia há anos. Pedi uma água, tentei me concentrar na vista, nas ondas quebrando suavemente na areia, nos casais caminhando de mãos dadas na orla. Ela chegou exatamente no horário combinado. Parecia menor do que eu lembrava, mais frágil. Seu cabelo, que sempre manteve tingido em um castanho artificial, agora exibia os fios grisalhos naturais. Usava um vestido simples, azul claro, sem as joias ostensivas que costumava preferir. Marina, ela disse, a voz trêmula. Obrigada por aceitar me ver. Sente-se, respondi, indicando a cadeira à minha frente. Não nos abraçamos. Não houve o beijo formal na bochecha que seria esperado. Ainda não estávamos prontas para esse tipo de contato. A conversa começou de forma desajeitada, com perguntas superficiais sobre a viagem, sobre a cidade, sobre como eu estava me adaptando ao novo lugar. Gradualmente, porém, encontramos um ritmo, uma forma de comunicação que, embora cautelosa, pelo menos não era dolorosamente desconfortável. Estou em terapia, ela disse após pedirmos a comida. 2 vezes por semana. Deveria ter começado há décadas, obviamente. Mas melhor tarde do que nunca, como dizem. O que te fez buscar terapia? Perguntei, genuinamente curiosa. Depois daquele dia na igreja, depois que você revelou tudo. Ela respirou fundo, visivelmente tentando controlar a emoção. Foi como se tudo o que eu construí, toda a imagem que criei de mim mesma e da nossa família, desmoronasse de uma vez.
Não conseguia mais fingir, para os outros ou para mim mesma. Não tinha mais energia para manter a fachada. Ela fez uma pausa, tomou um gole de água. Primeiro, foi pura sobrevivência. Não conseguia dormir, não conseguia comer. Seu pai saiu de casa uma semana depois, pediu divórcio no mês seguinte. Tive que me mudar para o apartamento da sua tia Beatriz. Você lembra dela? Porque não podia mais pagar a casa sozinha. Sei como é recomeçar do zero, comentei, sem rancor na voz. Ela assentiu, compreendendo a referência à minha própria mudança, a vida que tive que reconstruir após a revelação. A diferença é que você recomeçou por escolha, por coragem. Eu fui forçada pela situação que criei. O almoço continuou, a conversa oscilando entre tópicos seguros e momentos de vulnerabilidade surpreendente. Ela falou sobre sua infância difícil, sobre como seu próprio pai abertamente favorecia o irmão mais novo, sobre como sua mãe era emocionalmente distante, incapaz de protegê-la desse tratamento desigual. Não é uma desculpa, ela enfatizou. Apenas um contexto. Quando me apaixonei por Ricardo, foi como se finalmente alguém me visse, me valorizasse, me colocasse em primeiro lugar. Era intoxicante, viciante. Quando descobri que estava grávida dele, parte de mim estava eufórica. Uma conexão permanente com o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida. E quando meu pai descobriu, foi devastador. Ele ameaçou tirar você de mim, ameaçou destruir minha reputação na comunidade, ameaçou me deixar sem nada. O acordo era simples. Eu nunca mais veria Ricardo, nunca revelaria a verdade, e ele criaria o bebê como seu. Em troca, manteríamos a fachada de família perfeita. E você escolheu aceitar. Sim. Por covardia, por conveniência, por medo de perder você, que na época tinha apenas 2 anos. E quando Lucas nasceu, ela hesitou. Quando olhei para aquele bebê e vi os olhos de Ricardo, o queixo de Ricardo, o sorriso de Ricardo, foi como ter uma parte dele comigo para sempre. Tornei-me obsessiva. E sem perceber, comecei a tratar vocês dois de forma completamente diferente. Sem perceber? Questionei céticas. Eram coisas muito óbvias, mãe. As diferenças nos presentes, na atenção, no apoio. Como não perceber isso? É estranho como podemos nos enganar, não é? Como podemos justificar quase qualquer comportamento para nós mesmos? Dizia a mim mesma que Lucas precisava de mais incentivo, que você era naturalmente mais independente, mais forte, que ele tinha sensibilidade artística e precisava de apoio extra para desenvolvê-la, enquanto você era prática demais para se importar com essas coisas. Ria amargamente. Eu adorava artes. Desenhava constantemente quando criança. Só parei porque você nunca demonstrava o menor interesse, enquanto se derretia por qualquer rabisco que Lucas fazia. Ela abaixou a cabeça, envergonhada. Eu sei. Tenho pensado muito nisso nos últimos anos. Em todas as formas como distorcia a realidade para justificar um comportamento que no fundo sabia ser errado. Por que está me contando tudo isso agora? Perguntei, genuinamente curiosa. O que espera conseguir com esta conversa, com estas revelações? Ela considerou a pergunta por um momento, como se estivesse realmente refletindo sobre suas motivações, não apenas buscando a resposta que acreditava que eu queria ouvir. Honestamente, não tenho certeza. Não vim aqui esperando perdão. Sei que o que fiz vai além do que qualquer pessoa razoável poderia perdoar. Não vim pedir que me aceite de volta na sua vida. Essa é uma decisão que cabe apenas a você. Quando e se estiver pronta. Ela respirou fundo. Acho que vim porque finalmente estou aprendendo, aos 61 anos, a importância da verdade, da honestidade. A entender que segredos e mentiras, não importa quão necessários pareçam no momento, sempre causam mais dor a longo prazo do que a verdade, por mais difícil que ela seja. Fiquei em silêncio por um longo momento, absorvendo suas palavras. Havia uma sinceridade nelas que me pegou de surpresa. Uma humildade que nunca associei à mulher que me criou.
Obrigada, disse finalmente. Pela honestidade. Não posso prometer que teremos um relacionamento normal algum dia. Há muita água sob a ponte, muitas feridas que ainda estão cicatrizando. Mas este almoço foi um começo. Quando nos despedimos, não houve abraços desajeitados ou promessas vazias de futuros encontros. Apenas um aceno de reconhecimento mútuo, um entendimento silencioso de que alguma coisa havia mudado. Não uma reconciliação completa, não um apagamento do passado, mas talvez o primeiro passo em uma jornada para algo diferente, algo que ainda não tinha nome ou forma definida. Continuei minha vida em minha nova cidade, focada em meu negócio que crescia gradualmente, em meus novos amigos, nas pequenas alegrias cotidianas que antes nunca tive tempo ou espaço mental para apreciar. Caminhadas na praia ao amanhecer, aulas de yoga 2 vezes por semana, um clube de leitura que se reunia mensalmente para discutir livros sobre crescimento pessoal e desenvolvimento humano. Minha mãe e eu começamos uma correspondência esporádica, e-mails inicialmente, depois mensagens ocasionais, finalmente ligações breves em datas significativas. Mantínhamos uma distância segura, mas a hostilidade, a amargura que antes definia nossa relação gradualmente, deu lugar a algo mais neutro, às vezes até cordial. No 5º aniversário da morte de Lucas, retornei ao cemitério em minha cidade natal pela primeira vez desde a revelação na igreja. Esperava encontrar apenas o túmulo simples, talvez um pouco negligenciado depois de tantos anos. Para minha surpresa, encontrei flores frescas, um pequeno arranjo de lírios brancos, as favoritas de Lucas. Olhei ao redor, meio esperando ver minha mãe ou meu pai por perto. O cemitério parecia vazio, exceto por um funcionário idoso que cuidava de um canteiro próximo. Aquela senhora vem toda semana, ele comentou, notando meu olhar confuso. Há anos já. Traz flores frescas, limpa a lápide, fica um tempo conversando, como se ele pudesse ouvir. Uma senhora de cabelos grisalhos? Baixa, magra? Essa mesma, ele confirmou. Muito educada, reservada. Às vezes chora, mas sempre em silêncio. Respeitável, sabe? Não como algumas que vêm aqui e fazem escândalo. Agradeci pela informação e sentei-me ao lado do túmulo, tentando processar o que aquilo significava. Minha mãe, visitando Lucas semanalmente por 5 anos, mantendo sua memória viva, cuidando de seu espaço final com uma devoção que nunca demonstrou tão abertamente em vida. O que isso dizia sobre ela? Sobre seu arrependimento, seu luto, sua capacidade de mudança? Era apenas mais uma manifestação de seu amor obsessivo pelo filho que representava seu grande amor? Ou havia algo mais profundo, mais genuíno? Não tinha respostas. Talvez nunca teria. Mas aquela descoberta, de alguma forma, amoleceu mais uma camada da muralha que havia construído ao redor do meu coração. Em meu apartamento naquela noite, encontrei entre minhas coisas uma foto antiga. Lucas e eu adolescentes, sentados na varanda da casa onde crescemos, ambos sorrindo para a câmera, os braços dele ao redor dos meus ombros em um abraço despretensioso. Olhando para aquela imagem, para aqueles 2 jovens que ainda não sabiam o que o futuro reservava, senti uma onda de gratidão misturada à tristeza habitual. Gratidão por ter tido Lucas em minha vida, mesmo que por tempo insuficiente. Gratidão por ele ter me amado incondicionalmente, por ter tentado compensar as falhas de nossa mãe como pôde. Gratidão por seu último presente. Não apenas o dinheiro que me permitiu recomeçar, mas a verdade que, por mais dolorosa que fosse, me libertou de uma vida inteira de dúvidas sobre meu próprio valor. Sinto sua falta, irmão, murmurei para a fotografia. Todos os dias, mas estou bem agora. Estou vivendo a vida que você queria que eu vivesse. Uma vida minha, finalmente. Naquela noite, sonhei com Lucas. Estávamos na praia da minha nova cidade, caminhando descalços na areia, as ondas ocasionalmente molhando nossos pés. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons impressionantes de laranja e rosa.
Gostei do que você fez com sua vida, ele disse no sonho, aquele sorriso familiar iluminando seu rosto. Está exatamente como deveria estar. Como você sabe? Perguntei. Como pode ter certeza? Porque você está livre, Marina. Finalmente livre. E isso é tudo o que sempre quis para você. Acordei com o rosto molhado de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Havia uma paz nelas, uma aceitação que vinha de saber que, apesar de tudo, apesar das mentiras, do favoritismo, da perda, eu havia encontrado o meu caminho. Havia construído uma vida que era genuinamente minha, não definida pelas expectativas ou limitações impostas por outros. 6 anos após a morte de Lucas, a verdade que ele me deixou como último presente havia finalmente cumprido seu propósito. Não apenas expor segredos familiares, não apenas derrubar a fachada de perfeição, mas me libertar para ser quem eu realmente era, quem sempre fui destinada a ser. Quando penso naquela frase terrível que minha mãe gritou no cemitério, Deus levou o filho errado, ainda sinto uma pontada de dor. Mas agora, essa dor vem acompanhada de uma compreensão mais profunda, mais madura. Uma compreensão de que aquelas palavras, embora cruéis, foram o catalisador para minha própria libertação. Que sem elas, sem a raiva e a determinação que despertaram em mim, talvez eu nunca tivesse encontrado a coragem de romper o ciclo tóxico que definia nossa família por gerações. Nunca saberei se minha mãe realmente mudou, se seu arrependimento é genuíno, se as visitas semanais ao túmulo de Lucas representam uma transformação verdadeira ou apenas mais uma manifestação de sua obsessão. Talvez não importe. O que importa é que eu mudei, que encontrei força onde antes havia apenas insegurança, propósito onde antes havia apenas o desejo desesperado de aprovação. A jornada não está completa, é claro. Há dias em que as velhas feridas voltam a doer, em que me pego caindo em padrões de pensamento destrutivos, buscando validação externa em vez de confiar em meu próprio valor. Mas esses dias são cada vez mais raros, mais breves, menos devastadores. Hoje, aos 35 anos, a mesma idade que Lucas teria se estivesse vivo, olho para o caminho que percorri com uma mistura de tristeza e orgulho. Tristeza pela perda, pelo sofrimento desnecessário, pelos anos que não podemos recuperar. Orgulho por ter sobrevivido, por ter me reconstruído, por ter transformado a dor em algo significativo, útil, até mesmo belo. Lucas tinha razão naquela última carta. Nada pode compensar completamente os anos de rejeição, de desequilíbrio, de amor distribuído de forma tão desigual. Mas podemos usar essas experiências, por mais dolorosas que sejam, como alicerces para construir algo novo, algo melhor, algo genuinamente nosso. E talvez seja essa a vingança mais doce de todas, não contra minha mãe, não contra o sistema familiar que nos moldou, mas contra as limitações que nos foram impostas. A vingança de viver plenamente, autenticamente, apesar de tudo e de todos que tentaram nos convencer de que éramos menos do que realmente somos. No fim, não se trata de quem foi o filho favorito, de quem merecia mais amor, de quem deveria ter sido levado primeiro. Trata-se de quebrar ciclos tóxicos, de curar feridas geracionais, de encontrar finalmente o caminho para casa. Não a casa da infância, marcada por favoritismo e segredos, mas a casa que construímos dentro de nós mesmos, aquele espaço sagrado onde finalmente podemos descansar, sabendo que somos suficientes exatamente como somos. Obrigada, Lucas, onde quer que esteja, por me mostrar esse caminho, por me dar a chance de descobrir quem realmente sou, livre das sombras do passado. Seu último presente, por mais doloroso que tenha sido recebê-lo, foi o mais precioso de todos. Deixe seu like, se inscreva e comente sua cidade para mais histórias reais como esta. Se você já enfrentou o favoritismo familiar ou descobriu segredos que abalaram suas relações, lembre-se, a verdade, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para a cura. Mande sugestões de histórias ou pessoas que tenham casos impactantes nos comentários.
Sua experiência pode ser a próxima história a inspirar milhares de pessoas.